Senhoras e senhores, estamos de volta, hein? Todo carnaval tem seu fim, acabou. Já estamos aqui a todo vapor. Hoje tem jogo. São Paulo e Santos. Estarei lá. Não sei se no setor Arnaldo Tironi, porque teve uma questão aí. A gente não tem nosso estúdio, então talvez eu vá na tribuna, mas estaremos lá. Olha aí. Olha o Arnaldo com a camisa do setor Arnaldo Tironi. Quero todo mundo lá. São Paulo e Santos, clássico. Jogo osso para o São Paulo, enroscado, com desfalques. Então temos muitos assuntos aqui para tratar, eu e o Arnaldo. E lembrando que esse vídeo tem o apoio da KTO. É lá que você vai dar o seu palpite agora. Nosso parceiro, nosso novo parceiro, a KTO. Tem um QR Code aí na sua tela. Dê o seu palpite lá, por exemplo, São Paulo e Santos. Quanto você acha que vai ser? E para você ter umas boas-vindas, já que é o nosso novo parceiro, usa o cupom TRICOLOR e tem 20% de bônus no seu primeiro depósito. Vai lá, know the odds, como diz o slogan da KTO. Então, vem com a gente. Hoje tem São Paulo e Santos, jogo importante. São Paulo precisa de uma resposta depois da derrota contra a Ponte Preta. Porém, tem problemas. Além dos desfalques que já tinham, Lucas, Rafinha, também não vai ter o Wellington Rato machucado. O Alisson volta, pelo menos, né? Estava suspenso no último jogo, volta. E aí, Arnaldo, temos uma questão sobre a escalação. E vamos falar do Rames também, hein? O assunto Rames não terminou, por incrível que pareça. Não por nossa conta, hein? Não por nossa causa, exatamente. E aí? Tironi, eu acho que a questão para o jogo do Santos é uma nova lacuna no time, né? Em relação ao time da semana ideal, tal, que começou com aquele jogo do Corinthians, aquela escalação que seria, em tese, o São Paulo ideal do Carpini nesse começo, abriu-se a lacuna da esquerda, o substituto do Lucas. E desde então foram substitutos do Lucas diferentes. Nenhum exatamente se firmou, né? Nicão jogou contra o Palmeiras, Galopo contra a Ponte, Ferreirinha entrou ali aqui. E uma coisa que estava funcionando do outro lado com o Rato, agora você tem a lacuna do lado direito também do ataque, né? Aí, talvez, para o lugar do Rato, curiosamente, as opções que foram testadas funcionaram melhor nos revezamentos com o Rato, enquanto ele ainda não estava machucado. Mesmo o Nicão do lado dele funciona melhor, ele joga mais ou menos na posição do Rato. E o Eric, que entrou bem contra a Ponte Preta, né? Dois canhotos. Não muda tanto o que eu quero dizer, né? Com Nicão e Rato, claro que o Rato tem uma característica singular, acho que ele é mais completo, está mais adaptado. Mas digamos que o Carpini tenha dois substitutos mais afins às funções do Rato do lado direito. O Nicão e o Eric, que são jogadores diferentes, mas ele tem. Então, acho que o São Paulo contra o Santos tem esse grande desafio. Nos dois lados do ataque, ele está muito mudado. Sendo que dos dois lados da defesa, ele já estava mudado desde o início da temporada, pela saída do Caio, e depois pela contusão do Rafinha / Igor Vinícius. O Moreira é o lateral direito. Então, o São Paulo está muito mexido dos lados do campo, né, em relação ao ano passado. Tem alguma previsão de volta do Igor Vinícius e do Rafinha? O Rafinha ainda não. O Igor Vinícius já está na fase final, né, da transição. O Lucas postou muitas fotos nessa semana com ele, Igor Vinícius e Nestor fazendo a transição de campo. O Nestor ainda é uma questão porque ele vem a natural fase da recuperação da cirurgia que ele fez. Mas Igor Vinícius e Lucas já numa parte final. A expectativa é que o Igor Vinícius já tivesse disponível para esse jogo. Não está. Talvez esteja para o Bragantino, talvez. E acho que isso é bem importante acontecer, porque o Moreira está jogando toda sem ter um substituto. Já jogou mal contra a Ponte, tinha ido muito bem antes. E o Rafinha ainda não. A lesão do Rafinha não é uma lesão tão simples assim. Esse não tem ainda perspectiva de retorno. O Igor Vinícius está mais próximo. E na esquerda também, né? Porque tem o Wellington e o Wellington. Não tem ninguém ali. O Patrick jogou poucos minutos contra o Água Santa, né? Nem foi comprometedor, mas dá para imaginar que o Carpini ainda não tem a confiança no Patrick. E o Carpini até utilizou o Michel Araújo contra o Palmeiras na lateral esquerda, o que eu acho um pavor. E o Michel Araújo, esse sim é uma boa novidade. Além da volta do Alisson, ter o Michel Araújo na lista de relacionados, o cara teve amidalite e foi parar no hospital, teve que tirar pus da garganta, foi internado depois do jogo com o Palmeiras. Mas o Michel Araújo é um cara que pode fazer várias funções, inclusive a do Lucas.
no lado esquerdo, se for a ideia do Carpini, né? Uma ideia um pouco diferente. Agora, sem o Rato, que virou um jogador super importante, finalmente a torcida reconheceu, né, a importância do cara. Pelo olhar aqui, dá para dizer que não está mal, né? Tem duas boas opções, Nicão ou Eric. É diferente do Rato? Um pouco diferente, mas, enfim, né? Não é como o Wellington, que sai e não tem outro, ou o Moreira. Né? Ter o Nicão ou o Eric, quem você prefere, por exemplo? Cara, eu acho que depende do adversário e do jogo, né? Eu acho que o Eric deu boas respostas já das oportunidades que teve, inclusive contra a Ponte. Eu acho que ele tem a boa vontade da torcida com o jogador que chega, né? Sempre o Nicão já tem o desgaste, né? Então, o Nicão, para fazer alguma coisa, embora, olha, o Nicão não tem entrado mal às vezes que entrou. Acho que ele deveria ter entrado um pouco contra a Ponte. Contra o Palmeiras, ele jogou, todo mundo falou: não foi uma boa opção. Ninguém jogou melhor que ele na ponta esquerda também, até agora, falando sério. Nem o Galopo, muito menos o Ferreirinha. Então, assim, eu acho assim, jogo Santos, clássico, tal, e a questão do Eric tá se adaptando, ser muito jovem, eu começaria com o Nicão. Eu sei que os caras querem me bater. Eu começaria com o Nicão. Daqui a pouco a gente vai formar nosso time aqui. Para esse jogo contra E o Santos. deixaria o Eric para a segunda etapa, quando o jogo tiver um pouco, o adversário estiver mais cansado e tal. Eu acho que o Nicão entrando durante a partida, ele não é uma garantia de mudança de ritmo. O Eric é uma garantia de mudança de ritmo, né? Então eu começaria com o Nicão. Não sei se o Carpini fará isso. Muito bem. Daí a gente vai formar o time daqui a pouco, o provável time que vai encarar o Santos. Agora, esse negócio todo, desde o jogo contra a Ponte Preta, eu já estava sentindo o cheiro desse negócio. E agora pegou corpo. O que aconteceu? Apareceu lá o Rames treinando, e aí os caras vão lá, pegam uma foto que estão o Luiz Gustavo na frente. Aí lá no fundo, o cara dá um zoom de 200 mil, tá o Rames lá. Opa, tá treinando. O cara não foi embora ainda. E agora? Será que vai mudar? Será que agora, porque o Luciano tá jogando mal, então vão renascer com o Rames e tudo mais, né? Tem essa conversa. Não, né? Na verdade, o cara tá treinando lá por uma questão de distrato e tudo mais. A torcida entrou numas de que o Rames vai ter uma reviravolta, o Rames vai jogar. Não é o caso, né? Depois dessa foto, o Rames postou no Instagram dele, ele com aquele novo penteado, aquele tá bonito, eu gostei do penteado dele. Aí era uma fotona dele treinando. Aí então a galera foi. Aí começaram a surgir. Acharam os Rames no bid. E não Está era, né? inscrito na. Não, ele está no bid. Ele está no Mas isso não bid. significa que ele esteja inscrito no Paulista. Isso, ele não está inscrito no Paulista, embora esteja no bid. Ele ainda não rescindiu o contrato no São Paulo. E até por conta das questões jurídicas, ele continua cumprindo. Porque aqui, sabe, Tirone, se ele abandona, se ele vai embora, o São Paulo não tem que pagar X. Se ele fica, o São Paulo tem que pagar Y. E assim vai, né? Perfeito. Mas ele não vai ser, não é opção para o jogo contra o Santos e não será mais opção. Né? Essa é uma coisa que o. Então confia aqui nas informações do canal Ronaldo de Tirone. Aqui a gente acerta, não vai chutar. Aqui é com a gente. E o Rafinha deu uma entrevista muito boa à falando TNT isso, né? sobre o Rames, né? Falando o quê mesmo? Qual foi a frase dele? Não, ele falou, não é a gente, tá vendo, que puxa o assunto Rames. O assunto Rames é puxado por qualquer pessoa para qualquer jogador. E acho que eles foram muito bem. O Rafinha foi comentar Champions na TNT e perguntaram, sobretudo do São Paulo, sobre o Rames. E ele falou algumas perguntas, não só uma. Acho que a principal coisa que o Rafinha falou foram, na minha visão, duas coisas importantes em respostas diferentes. A primeira, que ele insistiu para o Rames ir a Belo Horizonte, achando que qualquer jogador tinha que participar daquele momento. Perfeito. Como foram feitos esses esforços com outros jogadores, né? O Igor, o Lucas, o Nestor, o Luan, etc. E que ali o Rafinha sentiu que ele, além de ele não quis ir, que já tinha alguma coisa na cabeça dele como uma ideia de sair. Né? O Rafinha deu a entender que, ao não concordar em ir para Belo Horizonte, mesmo com o apelo do capitão do time,
ele não quis ir e na cabeça do Rafinha já tinha alguma coisa definida para não ficar. E a segunda coisa, que eu acho até mais importante, e também é para o torcedor entender, torcedor que é ramista, o Rafinha falou, o Rames é o mesmo jogador da época do Real e do Bayern. E já na época do Real e do Bayern, quase uma década atrás, pouca gente foi fazer um time em função do Rames, que é uma coisa que não cabe muito mais no futebol atual. Eu Porque tenho o a frase Rafinha... inteira aqui, vou ler aqui, pode? Leia, A gente leia. fez a maior força para trazer o Rames para cá. Tenho muita amizade com ele, mas temos que ser realistas. Não é só porque é meu amigo. O futebol que o Rames joga hoje é o mesmo há 10 anos. Ele está mole, devagar? Não, é o estilo de jogo dele. No Bayern não era todo jogo que ele jogava. Quando ele jogava, os treinadores armavam um sistema de treinamento para ele. E assim foi a carreira dele toda. Hoje é difícil. Como os caras vão mudar o São Paulo? É difícil, time entrosado, ninguém dando brecha. É, meu amigo, a gente sabe da qualidade. Não é que não deu certo, mas como o Carpini vai mudar o time para botar o Rames para jogar? O Rames é craque, na posição dele é dominador. Só que para ele funcionar tem que ser que nem na Colômbia, que fazem um time para ele. Entendeu? Então, né, eu acho que o Rafinha falou mais ou menos o que a gente fala, Sim, que hoje não tem muito como. E ele fala assim: o time está ganhando, o time está bem, o time está se virando bem. O Carpini chega, vai parar, rasgar tudo e vai fazer um time em função do Rames. Exatamente. Então, eu acho que essa. E aí, eu acho que só faltou. Mas nessas duas respostas sobre não ir a Belo Horizonte, sobre essa explicação, está uma coisa. O Rames não está topando, ou não topou ser mais um, né? Se adaptar, ficar no banco, entrar de vez em quando, digamos, cavar o espaço aos poucos. Ele queria, imaginou que talvez com a mudança de técnico ele tivesse um time em função dele, né? Mas acho que o próprio Rafinha meio que absolve o Carpini nesse processo, né? Exatamente. Então, eu acho que essa é a questão. E não é página virada, porque tem todo esse imbróglio financeiro que ainda E vai o se cara tá desenrolar. lá treinando e tá. Mas essa é a situação. Muito bem, vamos montar um time? Vamos montar um time. Vamos tentar. É mais difícil hoje, hein? Eu acho que vai ter alguma surpresa tática, eu acho. É? Por conta das ausências. Três zagueiros, eu acho que não, mas alguma coisa, mais gente no meio. Eu tô imaginando isso. Funcionou também o Bobadilha aquela outra vez, um 3 no meio, né? Não sei, tá faltando um pouco de. Os caras não querem me falar nada. Eu tô tentando. Vamos tentar montar. Rafael, Tá, Moreira, tá, Arboleda, tá, Diego e tá. Wellington. Acho que sim. Aí, Aí, Pablo Alisson. certo. Aí o resto começa a complicar. Aí começa. Nicão, Tá, Caleri. tá. Temos duas, Luciano atrás. temos duas, Luciano ou não? temos duas posições. É. Michel e Luciano na esquerda. É possível? É possível. Seria um time mais lento, mais recheado no meio. Não sei se o Michel, depois de, né, perder peso tal, teria gás para começar a partir, mas seria um time bom, mais de posse e tal, e assim, de soltar os laterais e rechear o meio com esses caras. E Galopo e Luciano? Pode ser também. Aí mais parecido com aquele que iniciou a Ponte Preta, né? Só com o Nicão no lugar do Rato e o Alisson no lugar do Luiz Gustavo, né? Porque ali também não tinha o Caleri, né? Tinha, contra a Não, tinha o Ponte? Caleri, é verdade, verdade. Tinha. Não, tinha sim. Tinha Não, sim. tá certo. É que não funcionou muito o Galopo, né? Não funcionou muito bem as duas vezes na esquerda, né? Contra a Ponte Portuguesa. É aquilo, essa posição do Lucas é mais difícil do que a posição do Rato, né? E qual a sua Eu escalação? gostaria desse time que você falou aí, cara. Eu gosto de um time mais recheado no meio, aí nessa forma passando bastante os laterais, né? Porque eu acho que dessa forma, se o Michel jogar, por exemplo, o meio ficaria mais como um triângulo. Eu gosto mais assim, com o Pablo centralizado, o Alisson na direita e o Michel mais à esquerda, né?
E aí Nicão, Luciano, Caleri com os laterais, com Moreira e Wellington passando bastante. Pode ser isso, cara. Pode ser uma coisa Eu tinha mais mais assim, parecido com o do Dorival. mais parecido com o do Tirando Dorival. que é o Moreira e não o Rafinha. Mais parecido com o Dorival, sim. E deixando os mais velozes, os pontas para o segundo tempo, no caso, Ferreirinha e Eric, sei lá. Fato é que ainda é uma incógnita, né? Não sabemos. Ele tá tentando esconder o máximo, porque acho que ele não ficou satisfeito contra a Ponte. Tem mais essa ausência do Rato aí para lidar e tudo mais, né? Então, o time ainda é um certo mistério. Muito bem, então hoje tem jogo, em 7h30 é o jogo. Após o jogo, entramos em campo com a live. Isso. Só um detalhe, tirou mais Fala. de 35 mil ingressos, a expectativa é de novo mais de 40 mil pessoas, mais de 35 mil vendidos antecipados, né? Expectativa mais de 40 mil pessoas. A arbitragem é da Edna, o Santos, para mim, de uma forma, como eu diria, preventiva e Reclamou? preconceituosa, na minha visão, sendo bem sincero com você. Sim. Preventiva e preconceituosa. Emitiu uma nota lá, um textão sobre a escalação da Edna, protestando contra a escalação da Edna por conta de um sanção na Vila Belmiro lá atrás. O São Paulo gol de 3 e o Santos acho que perdeu de 3 porque a Edna era a árbitra. Eu gostaria de ver textão sobre os figurões da arbitragem que são piores do que a Edna apitando, tipo o Luiz Flávio de Oliveira, que vai ser o quarto árbitro hoje. Vai ser o quarto árbitro. Tá lá. Opa! O quarto árbitro é ele, viu? Foi premiado, hoje a Edna é a contra árbitra e a VAR também é mulher, é a Daiane Muniz dos Santos. Boa. Além de uma das bandeiras ser a Fabrini Bevilacqua Costa. Então, assim, a arbitragem e o VAR são femininos hoje. Eu estava vendo, depois é um outro vídeo que a gente faz mais para frente, a escala de arbitragem da Federação Paulista, da CBF também, assim, mas só da Federação Paulista no campeonato, ela contempla 13 pessoas. Rapaz, eu falo que é uma coisa, é uma indústria, isso aí não é qualquer coisa, não. Rapaz. 13 pessoas, 13. Muito bem. Então é isso, ó. Dê o seu palpite lá na KTO. Usa o cupom TRICOLOR, ganha 20% de bônus. Tem link na descrição, tem esse QR Code que tá aí na tela. E depois do jogo voltamos, certo? Certo. 9h30, estamos aqui. Tirou direto do Morumbi. Pode secar tudo no pós São Paulo e Santos. Sansão. Zum, garotos. Zum, garotos.